Há um momento da noite em que o véu entre o visível e o invisível fica mais fino, quando a casa silencia, quando as luzes se apagam, quando os filhos dormem e o coração da mãe ainda está acordado, carregando tudo que não pôde dizer em voz alta durante o dia. É nesse momento que o mal também sabe que você está sozinha, que você está cansada, que sua guarda está baixa. E foi exatamente sobre esse momento que o Padre Pio falou. Não uma vez, não em segredo, mas com uma urgência que poucos compreenderam na época. Ele dizia que a noite não é apenas o fim do dia. A noite é uma fronteira, e toda fronteira precisa de um guardião. Você já parou para pensar o que acontece na sua casa enquanto você dorme? Não estou falando de fechaduras ou alarmes. Estou falando daquilo que nenhuma câmera de segurança é capaz de captar. As influências espirituais que entram por onde ninguém vê. As portas invisíveis que se abrem quando a família está em discórdia. As brechas que o inimigo conhece melhor do que nós mesmos. O Padre Pio sabia disso com uma clareza que vinha de outro mundo. Ele via, ele ouvia, ele combatia. E se eu te disser que o Padre Pio deixou um ensinamento específico, uma oração que ele mesmo praticava toda noite antes de se recolher, uma oração dirigida a Maria Santíssima, que ele descreveu como o escudo mais poderoso que uma família pode ter sobre si no silêncio da madrugada, que essa oração, feita com fé e constância, é capaz de fechar as portas da sua casa para o mal, cobrir seus filhos com um manto que nenhuma força das trevas consegue atravessar e trazer uma paz que você talvez já não sinta há muito tempo. Este ensinamento não está em qualquer lugar. Não é algo que se encontra numa busca rápida. É um daqueles segredos que chegam até você quando o Espírito Santo decide que é hora. E se você está aqui agora, não é por acidente. Não existe coincidência na vida de quem pertence a Deus. O Padre Pio acreditava profundamente nisso. Ele dizia que as almas não chegam até a luz por acaso. Elas são conduzidas. Então, se você chegou até aqui, é porque essa mensagem é para você. O Padre Pio de Pietrelcina foi um dos maiores místicos que a Igreja já conheceu. Ele carregou as chagas de Cristo no próprio corpo por 50 anos. Ele via almas, ele discernia espíritos com uma precisão que deixava teólogos e bispos sem palavras. Ele curava, ele libertava, e ele combatia o demônio com uma ferocidade que só vinha de quem estava completamente revestido da armadura de Deus. Mas entre todos os seus dons, havia um que ele considerava o mais importante de todos: a devoção a Maria. Ele não apenas rezava o rosário, ele o respirava. Conta-se que ele chegou a rezar até 35 rosários por dia. 35! Em momentos de maior combate espiritual, quando as trevas pareciam cercar San Giovanni de todos os lados, era para Maria que ele corria. Era o nome de Maria que ele sussurrava nos momentos de maior agonia. E foi de Maria que vieram algumas das visões mais profundas e transformadoras de toda a sua vida espiritual. Você, minha querida, sabe o que está em jogo na sua casa? Quantas noites já passaram sem essa proteção? Quantas portas podem ter ficado abertas sem que você soubesse? Não digo isso para causar medo. Digo porque o Padre Pio dizia que o maior perigo espiritual não é o que nos assusta, mas o que passa despercebido. O que entra devagar. O que vai corroendo a paz do lar, a saúde dos filhos, a harmonia do casamento, a força da fé, sem que ninguém consiga identificar de onde vem. Mas hoje isso muda, porque o que você vai receber neste vídeo é o próprio ensinamento que o Padre Pio transmitiu aos seus filhos espirituais sobre a oração noturna a Maria. A oração que ele considerava o escudo da família. O segredo que está ao alcance de todos, mas que pouquíssimos praticam com a profundidade que ele ensinava. Vou te guiar pessoalmente nessa oração, para que você possa rezá-la esta noite mesmo, esta noite, sem esperar mais,
Se esse ensinamento tocar o seu coração, deixe nos comentários a palavra manto, como sinal de que você está aceitando essa proteção para a sua família. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, como um ato de fé. Porque cada vez que você voltar aqui, estará escolhendo a luz. Existe algo que o Padre Pio repetia com uma insistência que beirava o desespero. Não o desespero de quem perdeu a fé, mas o desespero de quem enxerga o que os outros não veem e precisa fazer o outro entender antes que seja tarde. Ele dizia: a noite é o momento em que o inimigo trabalha com mais liberdade, e a maioria das famílias dorme sem nenhuma proteção. Pense nisso por um momento. A oração noturna a Maria não é devoção opcional, é proteção necessária. Por que à noite? Porque é quando a guarda cai. Durante o dia, estamos em movimento, em oração fragmentada, em contato com o sagrado de forma dispersa. Mas quando a noite chega, a casa fica silenciosa e a alma fica exposta. Os filhos dormem sem consciência do que os rodeia. O casal carrega as tensões do dia para dentro do quarto. A mente entra em estado de vulnerabilidade, e é exatamente aí que certas influências espirituais encontram espaço. O Padre Pio não ensinava isso como teoria. Ele ensinava porque via. Ele via as casas onde Maria era invocada à noite como se estivessem envoltas em uma luz diferente. E via as casas onde isso não acontecia como portas entreabertas no escuro. Agora deixa eu te perguntar algo com toda a delicadeza e toda a seriedade que esse momento merece. Tem algo na sua casa que você não consegue explicar? Uma sensação de peso que não passa? Um filho que começou a mudar de comportamento de forma que ninguém entende? Uma discórdia que se instalou e não vai embora, independente de quantas conversas aconteçam? Uma doença que não cede? Uma angústia que aparece sempre de madrugada? Uma tristeza que não tem nome? O Padre Pio diria que antes de procurar a causa no visível, é preciso olhar para o invisível. E a primeira pergunta que ele fazia às mães que chegavam até ele com esses problemas era sempre a mesma. Você ora à noite? Você entrega sua casa a Maria antes de dormir? A resposta que ele recebia na maioria das vezes era um silêncio constrangido. E então ele explicava, com paciência, com amor, mas com firmeza. Ele dizia que Maria Santíssima tem um papel específico na proteção das famílias que vai muito além do que a maioria das pessoas compreende. Ela não é apenas um símbolo de ternura. Ela é a que esmaga a cabeça da serpente. Ela é a mulher do Apocalipse, revestida de sol, com a lua sob seus pés. Ela é a mãe que o próprio Cristo nos deu do alto da cruz quando disse a João: "Eis a tua mãe." E ao dizer isso, ele não estava falando apenas com João. Estava falando com cada um de nós, mas assim como qualquer proteção, ela precisa ser invocada, pedida, desejada com o coração. Ele ensinava que a eficácia dessa oração não estava na perfeição das palavras. Estava na disposição do coração, estava na humildade de reconhecer que sem proteção divina somos vulneráveis, estava na confiança de que Maria realmente atende, que ela realmente vela, que ela realmente age. Agora, a base dessa oração que o Padre Pio ensinava vinha de uma das mais antigas e poderosas súplicas à Virgem que a Igreja guarda, o Memorare. O Memorare diz assim: "Lembrai-vos, ó Dulcíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso auxílio ou pediram o vosso socorro, tivesse sido abandonado. Animados por tal confiança, a vós recorremos, ó Virgem das Virgens, nossa Mãe. A vós viemos, diante de vós nos apresentamos pecadores e cheios de contrito. Ó Mãe do Verbo encarnado, não desprezeis as nossas súplicas, mas ouvi-as e atendei-as benignamente. Amém." Mas o Padre Pio ensinava que após essa oração, especialmente para a proteção da família à noite, era preciso ir além. Era preciso
nomear. Era preciso ser específica. Era preciso dizer os nomes dos filhos, do marido, da casa, daquilo que estava ameaçado. Porque Maria não é uma força impessoal, ela é uma mãe, e mãe atende quando o filho a chama com o nome de quem precisa de ajuda. E agora, minha querida, chegou o momento de receber esta oração com o coração aberto. Reze assim: Ó Maria, Mãe de Deus e Mãe minha, nesta noite eu me prostro diante de vós com tudo que sou e com todos que amo. Cubro esta casa com o vosso manto sagrado. Fecho em nome de Jesus Cristo todas as portas, janelas e entradas desta morada para qualquer força do mal, qualquer espírito de discórdia, doença, angústia ou destruição. Consagro a vós cada quarto, cada canto, cada coração que aqui repousa esta noite. Guardai meus filhos enquanto dormem. Protegei meu lar enquanto a noite avança. Que nenhuma sombra permaneça onde o vosso manto cobre, e que ao amanhecer encontremos esta casa cheia da paz que só Deus pode dar. Amém. Reze isso toda noite, com fé, com constância, com o coração de mãe que sabe que seus filhos precisam de uma proteção maior do que seus braços conseguem alcançar. Agora você sabe o que o Padre Pio sabia, e saber não basta. É preciso fazer. Ele dizia com toda a clareza: a oração que não se pratica todo dia é uma porta que você escolhe deixar aberta. Não era exagero. Era aviso de quem via as consequências disso com os próprios olhos. O problema espiritual de muitas famílias hoje não é falta de fé, é falta de constância. Acende-se uma vela na crise e apaga-se na bonança. Ora-se no desespero e esquece-se na rotina. E é exatamente nessa rotina esquecida que o inimigo trabalha. O Padre Pio ensinava que a proteção de Maria sobre a família não é automática. Ela precisa ser renovada, pedida, toda noite, como quem fecha a porta de casa com chave antes de dormir. Ninguém deixa a porta aberta porque ontem a fechou. Da mesma forma, ninguém pode depender da oração de ontem para proteger a noite de hoje. A partir desta noite, você tem nas mãos o que precisa. A oração está dada. O ensinamento está recebido. O que o Padre Pio pedia era apenas uma coisa: fidelidade. Pequena, simples, diária. Ajoelhar-se, respirar fundo e colocar sua família nas mãos de Maria antes de fechar os olhos. Mulheres que fizeram isso relataram mudanças que não conseguiam explicar de outra forma. Filhos que voltaram, doenças que cederam, passes que se restauraram. Não porque a oração seja uma fórmula mágica, mas porque Deus honra a fé persistente. Sempre honrou e sempre honrará. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe ela ficar só aqui. Compartilhe com aquela amiga que você sabe que está sofrendo, com aquela mãe que está desesperada com um filho, com aquela mulher que perdeu a paz do lar e não sabe mais o que fazer. Talvez o Padre Pio esteja usando suas mãos para levar essa proteção até ela. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada vídeo aqui é um ensinamento escolhido para fortalecer sua fé, proteger sua família e manter sua alma perto de Deus. Inscrever-se é um ato simples, mas espiritualmente é escolher ficar na luz. Deixe nos comentários a palavra manto. Se você vai começar a rezar essa oração esta noite, quero saber que você está protegida. Quero te convidar para um desafio de 7 dias. Durante 7 noites seguidas, antes de dormir, você vai rezar o memorário e a oração que recebeu hoje. 7 noites. No mesmo horário, de joelhos se puder, ou sentada com o coração quieto, se o corpo não permitir. Diga os nomes dos seus filhos, diga o nome da sua casa, entregue cada coisa que está te pesando. Ao final dos 7 dias, observe sua casa, observe seus filhos, observe sua própria alma. Algo terá mudado, não porque eu prometo, mas porque Deus é fiel às almas que o buscam com perseverança.
Chegou o momento mais sagrado deste vídeo. Se você puder, pare o que está fazendo, respire fundo, coloque a mão no coração. E se quiser, feche os olhos depois de ler cada palavra. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti com o coração cansado, mas cheio de fé. Sei que não estou sozinha. Sei que sobre minha casa pode repousar uma proteção que nenhuma força deste mundo consegue romper. Ó Maria, Mãe Santíssima, cobre esta noite cada pessoa que eu amo. Fecha as portas desta casa para o mal. Afasta a doença, a discórdia, o medo e a escuridão. Que o teu manto seja o teto invisível sobre cada cabeça que aqui repousa. Padre Pio, tu que conheceste o peso da noite e nunca deixaste de confiar, intercede por mim e pela minha família. Pede a Jesus que sua paz desça sobre este lar agora. Que eu acorde amanhã sabendo que não estive sozinha nem por um momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai em paz. Sua casa está nas mãos de Maria esta noite, e isso é mais do que suficiente.